minha querida, tem coisa que a gente carrega no peito por uma vida inteira, guardada no cantinho mais escuro da alma. E quando a velhice chega, parece que essas memórias ganham vida própria. Saem de seus esconderijos como borboletas noturnas atraídas pela luz. Meu nome é Helena e toda vez que escuto o apito distante de um trem, sinto um aperto no coração que me leva de volta àquela menina de 9 anos que eu fui. Uma criança pequena, de tranças desalinhadas e vestido remendado, sentada num banco duro de madeira, vendo o mundo passar pela janela embaçada, sem saber para onde ia nem se alguém viria me procurar. Nasci em 1947, numa vila tão pequena que nem nome direito tinha. O pessoal chamava de a Vila do Sítio do Coronel, porque tudo por lá girava em torno das terras dele. Era um lugar esquecido pelo mundo, onde o progresso chegava devagar como água pingando de torneira velha. A vida tinha gosto de poeira levantada pelos pés descalços e cheiro de café coado no fogão a lenha. Minha mãe era uma mulher forte, dessas que a gente só encontrava naqueles tempos. Criava 3 filhos sozinha, com as mãos calejadas de tanto trabalhar na roça alheia e o coração cheio de uma tristeza que ela nunca deixava transbordar na nossa frente. Meu pai? Bem, esse desapareceu antes mesmo de eu aprender a dizer papai direito. Deixou apenas o eco vazio de uma promessa quebrada e 3 bocas para minha mãe alimentar. Pedro era meu irmão mais velho, uns 5 anos maior que eu. Tinha os ombros largos do pai que nunca conhecemos e a gentileza da mãe no jeito de cuidar de nós 2 caçulas. Eu era a do meio, e depois vinha a pequena Rosa, com seus cabelos dourados como o milho maduro e os olhos verdes como as folhas da mangueira do quintal. Com 9 anos, eu já sabia o peso da vida. Ajudava a carregar água do poço, cuidava da Rosa quando minha mãe saía para trabalhar e ainda tinha força para correr atrás das galinhas no terreiro quando o sol começava a se despedir lá no horizonte. Era uma vida simples, mas era tudo o que eu conhecia. E sabe como é? Quando a gente não conhece coisa melhor, qualquer coisa serve de felicidade. Lembro do cheiro de bolo de fubá que minha mãe fazia aos domingos, quando sobrava um punhadinho de açúcar. O aroma doce se espalhava pela casinha pequena e fazia a gente esquecer por alguns minutos que a barriga roncava de fome nos outros dias da semana. Era nesses momentos que eu me sentia rica, deitada no colo dela, ouvindo o rádio velho tocar suas músicas arranhadas enquanto Rosa brincava com boneca de milho no chão de terra batida. Mas a pobreza, minha filha, é como uma sombra que gruda na gente e não larga. E naquele ano, ela resolveu apertar ainda mais o cerco. As chuvas não vieram no tempo certo, o trabalho ficou escasso, e minha mãe começou a ter aquele olhar perdido de quem não sabe mais como vai pôr comida na mesa no dia seguinte. Foi quando Pedro, ainda menino mas com alma de homem, decidiu que ia tentar a sorte na cidade vizinha. Tinha ouvido dizer que na estação ferroviária precisavam de gente forte para carregar sacos de milho e café. Não era trabalho para criança, mas naqueles tempos a necessidade fazia menino virar homem mais cedo do que devia. Você vem comigo, Helena, ele disse numa manhã que o sol ainda estava preguiçoso no céu. 2 mãos trabalham melhor que uma e você é esperta. Pode me ajudar a contar os sacos. Minha mãe hesitou, mordendo o lábio inferior como sempre fazia quando estava preocupada. Olhou para mim, depois para Pedro, depois para a Rosa que ainda dormia no cantinho da cama que dividíamos todas as 3. Voltem antes do pôr do sol, ela disse finalmente, beijando minha testa com os lábios ressecados. E cuidem um do outro. Se eu soubesse que aquele beijo seria o último... Ah, minha querida, tem despedida que a gente só reconhece quando já é tarde demais. O caminho até a estação era longo. Fomos a pé, eu e Pedro, pela estrada de terra que serpenteava entre os morros como cobra preguiçosa. Meus pés pequenos levantavam nuvens de poeira vermelha a cada passo, e o vestido simples grudava nas costas com o suor do calor que já começava forte, mesmo de manhã cedo. Na estação, o movimento era como um formigueiro. Gente indo e vindo, carregadores suando debaixo do peso dos sacos, o cheiro forte de grão misturado com o vapor que saía das locomotivas. E aquele som,
o apito estridente dos trens que chegavam e partiam, levando e trazendo histórias que eu nem imaginava existir. Pedro se apresentou ao encarregado, um homem grande e moreno, que mastigava um palito de fósforo queimado. Conseguiu o trabalho, e eu fiquei ali perto, sentada num banco de madeira gasto pelo tempo, contando os sacos, como ele tinha pedido, e tentando não atrapalhar o movimento dos adultos. O calor do meio-dia foi ficando insuportável. O banco de madeira queimava as pernas, e meus olhos começaram a pesar. O barulho constante da estação virou uma cantiga de ninar, e antes que eu percebesse, o sono me venceu. Quando acordei, o mundo estava diferente. O mundo estava diferente porque eu não estava mais no banco da estação onde tinha adormecido. O barulho ensurdecedor me acordou. Era o rangido de rodas de metal contra trilhos, um som que cortava o ar como lâmina afiada. O chão vibrava debaixo de mim, e quando abri os olhos assustada, vi que estava dentro de um vagão vazio, deitada sobre tábuas ásperas que cheiravam a madeira velha e óleo de máquina. Meu coração disparou. Levantei num pulo, correndo até a porta do vagão, mas ela estava fechada. Do lado de fora, pela fresta, via a paisagem passando num borrão verde e dourado. O trem estava andando, me levando para longe, e eu nem sabia como tinha parado ali dentro. Pedro! Pedro! Gritei, batendo na porta com os punhos pequenos até eles doerem. Mãe! Alguém me ajuda! Mas só ouvia o barulho do trem correndo pelos trilhos, implacável como o destino que às vezes escolhe por nós. Devia ter corrido para dentro do vagão quando acordei assustada, pensando que Pedro estaria lá me esperando. Como uma criança perdida faz quando o medo toma conta. Corre para qualquer lugar que pareça seguro. As horas passaram devagar como mel frio. Fiquei grudada na pequena janela, vendo minha vida conhecida se distanciar a cada curva dos trilhos. Primeiro, reconheci os morros que cercavam nossa vila. Depois, os campos onde às vezes ajudava na colheita. Mas logo tudo ficou estranho. Paisagens que nunca tinha visto, rios largos que não sabia que existiam, cidades grandes com casas, uma grudada na outra. A fome começou a apertar quando o sol já estava no meio do céu. Meu estômago roncava como um bichinho bravo, e a boca estava seca feito terra no verão. Tinha levado só um pedaço de pão embrulhado num paninho que comi devagarinho para durar mais, mas que acabou rápido demais. O medo era pior que a fome. Era um medo diferente do que eu conhecia. Não o medo de levar bronca da mãe ou de tropeçar no escuro. Era o medo de uma criança que descobre que o mundo é imenso e ela é pequenininha demais para se encontrar nele. Quando o trem finalmente parou, já era quase noite. A estação era grande, cheia de luzes amareladas e gente apressada. Saltei do vagão com as pernas bambas, olhando para todos os lados, esperando ver Pedro aparecer correndo para me buscar. Mas não havia ninguém conhecido naquele mar de rostos estranhos. Menina, você está perdida? Perguntou uma senhora de vestido rosa desbotado e chapéu de palha. Tinha o rosto bondoso, mas quando tentei explicar de onde eu vinha, as palavras saíram todas atropeladas e ela não conseguiu entender. Como ia explicar que vinha da vila do sítio do coronel, se nem eu sabia direito onde ficava no mapa grande do mundo? A mulher me levou até um guarda da estação, um homem de bigode grisalho que fazia perguntas que eu não sabia responder. Como é o nome da sua cidade, menina? Qual o nome completo da sua mãe? Seu pai trabalha onde? Para cada pergunta, eu só conseguia balançar a cabeça e chorar baixinho, porque uma menina de 9 anos não sabe essas coisas importantes que os adultos precisam saber. Acabei dormindo na estação mesmo, encolhidinha num canto, usando meu casaquinho fino como cobertor. O chão de cimento era frio, e o barulho dos últimos trens da noite ecoava assombrado pelos corredores vazios. Cada apito me fazia lembrar do trem que me trouxe até ali, e eu me perguntava se Pedro também estava me procurando, se minha mãe estava chorando em casa com Rosa no colo. No dia seguinte, uma moça que trabalhava na estação me deu um copo de leite morno e um pão com manteiga. Era a comida mais gostosa que eu já tinha provado, não porque fosse especial, mas porque vinha acompanhada de um sorriso gentil e de palavras carinhosas,
que eu precisava tanto ouvir. Como você se chama, querida? Ela perguntou, sentando ao meu lado no mesmo banco onde tinha passado a noite. Helena, respondi, e foi a primeira vez que minha voz saiu firme desde que o trem tinha me levado embora. Helena é um nome bonito. Você sabe. Helena era uma princesa muito corajosa nas histórias antigas. Ela passou a mão no meu cabelo emaranhado com uma delicadeza que me fez lembrar das mãos da minha mãe. Você também é corajosa, Helena. Meninas corajosas sempre encontram o caminho de casa. Mas os dias foram passando e o caminho de casa parecia cada vez mais distante. Outros funcionários da estação tentaram me ajudar, anotaram descrições da minha família, mandaram telegramas para estações vizinhas. Mas nossa vilazinha era pequena demais, esquecida demais, e as informações que eu conseguia dar eram vagas demais. Uma semana depois, veio uma mulher séria de vestido preto e caderninho na mão. Ela conversou com os adultos usando palavras que eu não entendia, mas pelo jeito como me olhavam, percebi que estavam decidindo o que fazer comigo. Você vai para um lugar onde terá uma cama quentinha e comida todo dia, disse a mulher, tentando sorrir. É um lugar onde moram outras crianças que também estão longe de casa. Vocês vão ser como uma família grande. Não era o que eu queria ouvir, mas uma menina de 9 anos não tem muito poder de escolha quando o mundo dos adultos resolve por ela. Fui colocada numa charrete que cheirava a couro velho e levada para o que eles chamavam de orfanato, uma casa grande de tijolos vermelhos, cercada por um muro alto e um jardim bem cuidado. O orfanato São Vicente era dirigido por freiras que usavam roupas compridas e falavam baixinho. A madre superior, uma mulher alta e magra como vara de pescar, me recebeu numa sala que cheirava a lavanda e cera de vela. Aqui você aprenderá a ler e escrever, disse ela, as mãos cruzadas sobre a mesa de madeira escura. Aprenderá também um ofício para, quando crescer, poder se sustentar sozinha. Mas primeiro, precisa aprender as regras da casa. As regras eram muitas. Hora de acordar, hora de dormir, hora de rezar, hora de estudar, hora de trabalhar. Tudo organizado como um relógio, diferente da vida livre que eu levava na vila, onde brincava entre as árvores e ajudava minha mãe conforme o sol e a necessidade mandavam. Mas não era um lugar ruim. As freiras, apesar de sérias, eram justas. A comida era simples, mas suficiente. Tinha uma cama só para mim, com lençóis brancos que cheiravam a sabão de coco. E pela primeira vez na vida, eu podia tomar banho de banheira, com água morninha que relaxava os músculos cansados de tanto trabalhar na roça. Mesmo assim, todas as noites, antes de dormir, eu fechava os olhos e tentava lembrar do rosto da minha mãe, da risada da Rosa, da voz grave do Pedro me chamando para brincar. Guardava essas lembranças como tesouros preciosos, com medo de que o tempo fizesse elas desbotarem como fotografias velhas deixadas no sol. Os meses no orfanato foram me moldando como a água molda a pedra, devagar, mas com persistência. Aprendi a viver no ritmo das outras meninas, a dividir o banheiro, a fazer minha cama com os cantos bem esticadinhos, como a irmã Benedita gostava, e a não chorar alto durante a noite para não acordar ninguém. Tinha meninas de todas as idades ali dentro. Algumas, como eu, tinham chegado perdidas. Outras foram deixadas na porta por famílias que não tinham como criar mais uma boca para alimentar. Havia também as órfãs de verdade, cujos pais tinham partido para o céu cedo demais. A que mais se aproximou de mim foi a Conceição, uma menina franzina de cabelos castanhos lisos que tinha mais ou menos a minha idade. Ela tinha chegado ali 2 anos antes, depois que a mãe morreu de tuberculose e o pai sumiu no mundo sem deixar rastro. Conceição sabia ler e escrever melhor que muita gente grande, e foi ela quem me ensinou as primeiras letras. Vou te contar um segredo, Helena, disse ela numa tarde em que estávamos sentadas debaixo do pé de jabuticaba do pátio, descascando batatas para o jantar. Eu escrevo cartas para minha mãe. Sei que ela não pode receber, mas escrevo mesmo assim. Ajuda a não esquecer. A ideia me tocou como brasa quente no coração. Conceição me deu um pedaço de papel e um lápis gasto, e eu escrevi minha primeira carta para minha mãe. As letras saíram tortas, algumas palavras erradas,
mas cada risquinho no papel carregava toda a saudade que eu guardava dentro do peito. Mãe querida, espero que a senhora e o Pedro e a Rosa estejam bem. Eu estou numa casa grande com outras meninas. Tem comida todo dia e eu já sei escrever meu nome direito. A senhora se lembra de mim? Eu lembro da senhora todo dia. Dobrei a carta com cuidado e guardei embaixo do colchão. Nunca ia poder mandar, mas escrever aquelas palavras foi como conversar com ela de longe, como se minha voz pudesse voar pelos ares e chegar até a nossa vilazinha. As estações iam passando e eu fui me acostumando com a rotina do orfanato. De manhã cedo, às 5:30, o sino tocava e todas nós levantávamos para as orações matinais. Depois vinha o café da manhã, pão com café com leite e às vezes uma colherada de goiabada quando era dia de festa. As manhãs eram dedicadas aos estudos. A irmã Benedita, uma freira baixinha e rechonchuda que tinha a paciência de Jó, me ensinou a juntar as letras, a fazer continhas e até um pouquinho de geografia. Foi através dela que descobri que o mundo era muito maior do que eu imaginava, cheio de países e oceanos que eu nem sabia que existiam. Helena, você é uma menina esperta, ela dizia, ajustando os óculos pequenos no nariz. Com estudo, pode chegar longe na vida. As tardes eram para os trabalhos domésticos. Aprendemos a cozinhar, a costurar, a lavar roupa, a cuidar da horta. Era um conhecimento que as freiras diziam ser importante para quando crescêssemos e constituíssemos família. Eu gostava especialmente de cuidar das plantas. Mexer na terra me lembrava dos tempos em que ajudava minha mãe no quintal de casa. Foi cuidando dos tomates e das alfaces que conheci a irmã Rosário, uma freira mais nova que tinha as mãos suaves e o jeito carinhoso de quem entendia o coração das crianças. Ela notou que eu sempre ficava quieta e pensativa quando trabalhava na horta. Em que você pensa, pequena Helena? Perguntou ela numa tarde em que o céu estava cor de laranja e o ar cheirava a terra úmida depois da chuva. Penso na minha família, respondi, arrancando um matinho que crescia entre as cenouras. Será que eles ainda se lembram de mim? A irmã Rosário sentou-se ao meu lado na terra fofa, sujando o hábito limpo sem se importar. O amor de família não some, Helena. É como a raiz dessas plantas. Mesmo que não vejamos, está sempre ali, dando força para a planta crescer. Sua família pode não estar aqui, mas o amor que vocês têm uns pelos outros continua vivo. Suas palavras me deram um conforto que eu não sabia que precisava. Pela primeira vez, desde que tinha chegado ali, senti que talvez fosse possível ser feliz mesmo longe de casa. Que talvez pudesse criar raízes naquele lugar também. Os domingos eram diferentes. Depois da missa longa na capela do orfanato, tínhamos tempo livre. Algumas meninas brincavam de boneca com trouxinhas de pano recheadas de trapos. Outras inventavam jogos de roda no pátio. Eu gostava de ficar sozinha, sentada no banco debaixo da paineira, observando as pessoas passarem na rua do outro lado do muro. Era um hábito que me trazia esperança e tristeza ao mesmo tempo. Sempre imaginava que talvez, num desses domingos, veria Pedro caminhando pela calçada, procurando por mim. Ou quem sabe minha mãe apareceria no portão, com Rosa no colo, e diria que tinham vindo me buscar para casa. Mas os domingos passavam, um atrás do outro, e a rua continuava cheia de rostos desconhecidos. No Natal daquele ano, ganhei meu primeiro presente de verdade. Um livro de histórias que a Madre Superior havia escolhido especialmente para mim. Eram contos sobre princesas e dragões, sobre mocinhos que salvavam donzelas e animais falantes que davam conselhos sábios. Li cada história tantas vezes que decorei algumas de cor. E à noite, quando as outras meninas não conseguiam dormir, eu contava essas histórias baixinho no escuro. Helena sabe contar história igual a avó, dizia a pequena Lúcia, uma menina de 5 anos que tinha chegado há pouco tempo e chorava todas as noites de saudade. Minhas histórias a faziam adormecer com um sorrisinho nos lábios, e isso me dava uma sensação gostosa de ser útil, de poder dar para alguém o mesmo conforto que eu precisava receber. O inverno chegou com friozinho de lascar os ossos. O orfanato tinha lareiras grandes nas salas principais, onde nós nos juntávamos à noite para fazer os deveres, ou para ouvir a irmã Benedita ler histórias da Bíblia.
O cheiro de lenha queimando misturado com o aroma de canela do chá que as freiras serviam criava uma atmosfera acolhedora, quase como a sensação de lar que eu guardava nas lembranças. Foi numa dessas noites de inverno, com a chuva batendo nas janelas e o vento balançando as cortinas de pano grosso, que a Madre Superior me chamou em sua sala. Meu coração disparou. Geralmente ser chamada à sala da Madre Superior significava bronca ou notícia importante. Sente-se, Helena, disse ela, apontando para a cadeira de madeira do outro lado da mesa. Havia uma xícara de chá fumegante esperando por mim, o que era inusual. Preciso conversar com você sobre seu futuro. As palavras da Madre Superior caíram sobre mim como gotas de chuva fria. Helena, há uma família interessada em conhecê-la. São pessoas boas, do interior do estado de São Paulo. O senhor Roberto trabalha com gado, e Dona Carmen não pode ter filhos. Eles vieram até aqui especificamente procurando uma menina da sua idade. Meu mundo balançou como folha no vento. Durante todos esses meses no orfanato, eu tinha alimentado a esperança secreta de que alguém da minha família verdadeira viesse me buscar. A ideia de ir para outra família, por melhor que fosse, significava aceitar que talvez nunca mais visse minha mãe, Pedro e Rosa. Eu não quero ir, madre, sussurrei, as mãos tremendo em volta da xícara quente. E se minha mãe vier me procurar e eu não estiver aqui? A Madre Superior suspirou, e por um momento vi nos seus olhos a mesma tristeza que eu carregava. Ela devia ter visto muitas crianças passarem por aquele dilema, muitos corações pequenos se partindo entre a esperança e a realidade. Filha, você já está conosco há mais de 1 ano. Fizemos todas as buscas possíveis. Mandamos cartas, telegramas, conversamos com pessoas de várias cidades pequenas. Se sua família estivesse procurando... Ela não terminou a frase, mas eu entendi o que queria dizer. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto escuro do dormitório, escutando a respiração tranquila das outras meninas, me perguntando se era traição aceitar uma nova família. Conceição, na cama ao lado, percebeu minha inquietação. Não consegue dormir? Ela murmurou baixinho para não acordar as outras. Contei para ela sobre a conversa com a Madre Superior, sobre o casal que queria me adotar, sobre o medo e a confusão que sentia no peito. Conceição ficou quieta por um tempo, pensando. Sabe, Helena, às vezes acho que nós temos que fazer escolhas mesmo sem ter certeza se estão certas. Você pode ficar aqui até crescer se quiser, mas também pode ir conhecer essas pessoas. Quem sabe não é uma oportunidade de ser feliz de um jeito diferente. No dia seguinte, o casal veio me conhecer. Roberto era um homem alto e forte, com mãos grandes calejadas de trabalhar com animais, mas seus olhos eram gentis como os de Pedro. Carmen era uma mulher pequena e delicada, que usava um vestido amarelo como flor de ipê, e tinha um sorriso que iluminava o rosto todo. Olá, Helena, disse Carmen, agachando-se para ficar na minha altura. Você é ainda mais bonita do que a Madre Superior havia nos contado. Eles não pareciam pessoas más. Roberto me perguntou se eu gostava de animais, e quando respondi que sim, seus olhos brilharam de alegria. Carmen queria saber se eu sabia costurar, se gostava de ajudar na cozinha, se tinha medo de trovoada. Eram perguntas simples, mas senti que eles genuinamente queriam me conhecer, não só ter uma criança para criar. Nós temos uma fazenda pequena, explicou Roberto, a voz grave mas carinhosa. Tem vacas, galinhas, uns porcos e um cavalo velho chamado Trovão. A casa é simples, mas é aconchegante. E tem uma escola na cidade vizinha onde você poderia continuar estudando. Carmen pegou minha mão com delicadeza. Suas mãos eram macias e cheiravam a sabonete de rosas. Helena, queremos que você saiba que se vier conosco, será nossa filha de verdade. Mas também entendemos se preferir ficar aqui. Não vamos forçar nada. Passei uma semana inteira pensando. A irmã Rosário me ajudou a ver as coisas de outro ângulo durante nossos trabalhos na horta. Às vezes, quando uma planta não consegue crescer num lugar, transplantamos ela para outro solo, disse ela, mexendo na terra em volta dos pés de manjericão. Não é porque o lugar anterior era ruim, mas porque ela precisa de condições diferentes para florescer. Lentamente comecei a entender que aceitar uma nova família não significava esquecer a antiga.
Era como ter dois lares no coração, um feito de lembranças e saudade, outro feito de novas possibilidades. No fim daquela semana, procurei a Madre Superior e disse que queria conhecer a fazenda do Sr. Roberto e da Dona Carmen. Não era uma decisão definitiva, apenas um primeiro passo numa estrada desconhecida. A despedida do orfanato foi mais difícil do que imaginei. Conceição me deu um abraço apertado e uma carta que ela tinha escrito para mim ler quando sentisse muita saudade. As outras meninas se despediram com beijinhos e promessas de não me esquecer. A irmã Benedita me deu um caderno novo para continuar praticando a escrita, e a irmã Rosário colocou no meu embrulho de roupas um saquinho de sementes de girassol. Para você plantar no seu novo lar, disse ela, os olhos úmidos de lágrimas que ela tentava esconder, e lembrar que sempre pode criar raízes onde houver amor. A viagem até a fazenda foi de charrete, depois de trem, depois de charrete outra vez. Era uma jornada longa, mas diferente daquela primeira viagem de trem que havia mudado minha vida. Desta vez, eu sabia para onde estava indo e havia escolhido ir. A fazenda ficava numa região de morros suaves, cobertos de pasto verde. A casa era de madeira, pintada de branco com janelas verdes, cercada por um jardim onde cresciam rosas, jasmins e pés de banana. Tinha uma varanda com rede estendida e cadeiras de balanço, e quando chegamos, o sol da tarde dourava tudo com uma luz morna e acolhedora. Bem-vinda ao lar, filha, disse Roberto, ajudando-me a descer da charrete. Carmen me mostrou o quarto que seria meu. Pequeno, mas arrumadinho, com uma cama de ferro pintada de branco, um armário de madeira clara e uma janela que dava para o pasto onde as vacas pastavam tranquilas. Nas paredes, ela havia pregado alguns desenhos de flores que ela mesma tinha feito, e sobre a cômoda havia um jarro de vidro com ramos de pitanga que perfumavam o ar. Se não gostar de alguma coisa, podemos mudar, disse ela ansiosa. Queremos que você se sinta em casa aqui. Naquela primeira noite na fazenda, deitada na cama nova que cheirava a lençóis lavados com sabão de cinzas, escutei os sons diferentes da vida no campo. O mugir baixo das vacas, o cocorico distante de um galo, o vento passando pelos eucaliptos que cercavam a casa. Eram sons estranhos, mas não assustadores. Eram os sons de um lugar onde pessoas simples e boas viviam suas vidas simples e boas. Abri a janela e olhei para o céu estrelado, mais brilhante do que qualquer céu que eu já tinha visto. E pela primeira vez em muito tempo, senti uma pontinha de esperança crescendo no peito, como semente que brota na terra fértil. Os primeiros meses na fazenda passaram como água mansa. Roberto e Carmen me tratavam com uma delicadeza que eu não sabia que existia. Não era apenas bondade, era um cuidado genuíno, como se eu fosse uma florzinha frágil que precisava de sol e água na medida certa para crescer. Carmen me ensinou a fazer pão de forma, amassando a massa com as mãos até ela ficar lisa e sedosa. Ensinava com paciência, deixando eu errar e tentando de novo, até que meus pães ficaram quase tão gostosos quanto os dela. Roberto me mostrou como tirar leite das vacas, como jogar milho para as galinhas sem assustá-las, como pentear a crina do trovão com escova macia. A escola da cidade vizinha era pequena, com apenas 2 salas e uma professora para cada uma. Dona Eulália, que cuidava das crianças mais novas, era uma senhora paciente que percebia quando eu ficava perdida em pensamentos. Às vezes, no meio de uma aula de matemática, minha mente voava para longe, imaginando onde Pedro estaria naquele momento, se ainda se lembrava da irmãzinha que tinha perdido na estação. Helena, você tem facilidade para os estudos, disse Dona Eulália num fim de tarde, quando as outras crianças já tinham ido embora. Mas às vezes parece que sua cabeça está em outro lugar. Quer conversar sobre o que a incomoda? Como explicar que uma parte de mim nunca tinha saído daquela estação de trem? Que mesmo sendo feliz ali, sempre havia uma pontinha de culpa, como se estar bem significasse trair a memória da minha primeira família. Em casa, Carmen notava esses momentos também. Uma tarde, me encontrou sentada na varanda, olhando a estrada de terra que levava à cidade, com aquela expressão distante que às vezes tomava conta de mim. Filha, posso sentar aqui com você? Perguntou,
já se acomodando na cadeira de balanço ao meu lado. Ficamos quietas por um tempo, apenas escutando o vento mexer nas folhas da mangueira e o murmúrio das galinhas ciscando no terreiro. Carmen não forçava a conversa quando percebia que eu precisava de silêncio, e essa compreensão me fazia amá-la ainda mais. Sabe, Helena, quando eu era menina, perdi minha irmã mais nova numa enchente, disse ela de repente, a voz baixinha como quem conta um segredo doloroso. Ela se chamava Rosa, igual ao nome que você às vezes murmura quando está dormindo. Meu coração pulou no peito. Durante todo esse tempo, eu não sabia que Carmen também carregava uma perda, uma saudade guardada no fundo da alma. Passei anos me perguntando se ela tinha conseguido se salvar, se alguém a tinha encontrado rio abaixo. Até que um dia entendi que algumas perguntas a gente leva para o túmulo sem resposta. Mas isso não significa que o amor que sentimos por essas pessoas desaparece. Ele só fica diferente. Vira uma parte nossa que ninguém pode tirar. Suas palavras me atingiram como raio de sol atravessando nuvem carregada. Pela primeira vez, alguém estava me dizendo que era normal carregar essas saudades, que não precisava escolher entre amar minha nova família e não esquecer a antiga. Eu penso neles todo dia, confessei, as lágrimas começando a escorrer devagarzinho pelo rosto. Penso se minha mãe acha que eu abandonei ela, se Pedro ainda me procura, se a Rosa cresceu bonita como eu imaginava que ia crescer. Carmen se levantou da cadeira e veio se ajoelhar na minha frente, segurando minhas mãos pequenas nas suas mãos calorosas. Sua mãe jamais pensaria que você a abandonou, Helena. Uma mãe conhece o coração dos filhos melhor que ninguém. Ela sabe que você não teve escolha, sabe que você a ama onde quer que esteja. Naquela tarde, chorei como não chorava desde os primeiros dias no orfanato. Mas era um choro diferente. Não era só tristeza, era também alívio. O alívio de poder falar sobre minha primeira família sem medo de magoar Carmen, de poder guardar essas lembranças como tesouros preciosos sem culpa. A partir daquele dia, nossa relação mudou. Carmen começou a me perguntar sobre minha vida antes do orfanato, sobre os costumes da minha vila, sobre as canções que minha mãe cantava para me fazer dormir. E eu comecei a falar sobre Roberto e sobre ela para as pessoas na escola, não mais como os pais que me adotaram, mas como meu pai e minha mãe. Porque descobri que o coração da gente é grande o suficiente para abrigar mais de uma família, mais de um lar. É como aqueles quintais antigos que têm espaço para muitas árvores diferentes, cada uma com sua raiz, sua sombra, seus frutos, mas todas fazendo parte do mesmo jardim. O verão chegou quente naquele ano, e com ele veio uma surpresa que mudaria tudo outra vez. Roberto voltou da cidade com uma carta na mão e uma expressão estranha no rosto. Era uma mistura de alegria e preocupação que eu não conseguia decifrar. Helena, preciso te mostrar uma coisa, disse ele, sentando-se comigo na mesa da cozinha enquanto Carmen preparava um chá de erva cidreira. Chegou uma carta no correio da cidade. É de uma pessoa que diz conhecer sua família. Meu mundo parou. O chão pareceu sumir debaixo dos meus pés, e por um momento não consegui nem respirar direito. Durante todos esses meses, eu tinha aprendido a viver com a incerteza, a aceitar que talvez nunca soubesse o que acontecera com minha mãe, Pedro e Rosa. E de repente, ali estava uma carta que podia trazer respostas. Quem mandou? Perguntei, a voz saindo mais fraca do que eu queria. Roberto desdobrou a carta com cuidado, como quem manuseia coisa sagrada. É de um homem chamado Francisco. Ele diz que trabalhou alguns anos na estação de trem da sua região e que recentemente soube através de conhecidos que uma família estava procurando uma menina que se perdeu há alguns anos. As palavras dançavam na minha frente como folhas ao vento. Francisco. Esse nome não me dizia nada, mas a possibilidade de que alguém soubesse alguma coisa sobre minha família fazia meu coração disparar como cavalo assustado. Carmen se aproximou e pôs a mão no meu ombro num gesto protetor e carinhoso. O que você quer fazer, filha? Podemos responder à carta, podemos ir até lá conversar com esse senhor, ou podemos deixar as coisas como estão. A escolha é sua. Era uma decisão pesada demais para uma menina que ainda não tinha completado 12 anos. Mas naquele momento,
Olhando para os rostos amorosos de Roberto e Carmen, entendi que não estava sozinha para decidir. Tinha uma família que me apoiaria qualquer que fosse minha escolha, e isso me dava coragem para enfrentar qualquer verdade que essa carta pudesse trazer. As noites que se seguiram à chegada da carta foram as mais inquietas da minha vida na fazenda. Deitava na minha caminha, olhando pela janela as estrelas que piscavam no céu escuro, e minha cabeça fervia de pensamentos que se atropelavam uns com os outros, como bezerros correndo no pasto. E se Francisco realmente soubesse onde estava minha família? E se minha mãe tivesse me procurado todos esses anos? Mas também, e se as notícias fossem tristes? E se alguma coisa ruim tivesse acontecido com eles durante todo esse tempo que estive longe? Roberto e Carmen respeitaram minha necessidade de tempo para pensar, mas eu percebia a preocupação nos olhares que trocavam quando achavam que eu não estava vendo. Carmen caprichava ainda mais na comida, fazendo meus pratos favoritos como se a comida gostosa pudesse amenizar a tempestade que acontecia dentro de mim. Roberto inventava mais tarefas para fazermos juntos, como consertar a cerca do pasto ou pintar o galinheiro, talvez esperando que o trabalho manual me distraísse dos pensamentos turbulentos. Foi a pequena Lourdes, uma vizinha de 7 anos que às vezes vinha brincar comigo, quem acabou me ajudando a ver as coisas de outro jeito. Estávamos brincando de casinha debaixo da mangueira, quando ela, com aquela sinceridade que só as crianças têm, perguntou: Helena, por que você anda tão tristinha? Seus pais adotivos são os mais bonzinhos que eu conheço. Não é isso, Lourdes, expliquei, organizando os pratinhos de barro que ela havia trazido para a nossa brincadeira. É que talvez eu vá descobrir notícias da minha primeira família, e não sei se quero saber. Mas por que não? Ela me olhou com aqueles olhos grandes e curiosos. Se fosse eu, ia querer saber tudo. Mesmo que fosse coisa triste, pelo menos não ficaria mais se perguntando. A sabedoria simples daquela menina me atingiu como pedra jogada na água parada. Ela estava certa. Passar a vida inteira se perguntando talvez fosse pior do que descobrir a verdade, mesmo que ela doesse. Naquela noite, procurei Roberto e Carmen na cozinha, onde eles tomavam café e conversavam baixinho sobre os preços do gado. O cheiro de café fresco misturado com o aroma de bolo de milho que Carmen tinha feito para o lanche da tarde criava uma atmosfera aconchegante que me deu coragem para falar. Pai, mãe, disse, usando essas palavras pela primeira vez com naturalidade total. Quero que vocês respondam à carta do Sr. Francisco. Quero saber o que ele tem para contar. O alívio nos rostos deles foi tão visível que quase consegui tocar. Carmen se levantou e me deu um abraço apertado, daqueles abraços que falam mais que palavras. Roberto pôs a mão grande e calorosa na minha cabeça num carinho paternal que já havia se tornado familiar. Vamos fazer isso juntos, filha, disse ele. Seja o que for que esse homem tenha para nos contar, vamos enfrentar como família. A resposta para Francisco foi escrita com cuidado. Roberto, que tinha a letra mais bonita de nós três, escreveu enquanto eu e Carmen ditávamos. Explicamos onde eu estava vivendo, contamos um pouco sobre como tinha chegado até ali e pedimos que ele nos contasse tudo o que sabia sobre minha família de origem. A carta foi enviada numa quarta-feira e Roberto disse que a resposta podia demorar algumas semanas para chegar. Tentei voltar à rotina normal. Ajudar Carmen com os afazeres domésticos, cuidar dos animais com Roberto, ir à escola e fazer os deveres. Mas era como tentar dormir com o coração batendo forte de expectativa. Foi durante esses dias de espera que descobri algo surpreendente sobre mim mesma. Percebi que não importava o que a carta do Francisco trouxesse, eu não queria mais deixar a fazenda. Roberto e Carmen tinham se tornado meus pais de verdade, não apenas no papel, mas no coração. A vida que construímos juntos, com suas rotinas simples e seus pequenos momentos de felicidade, tinha se tornado preciosa demais para eu abrir mão. Essa descoberta veio numa manhã de domingo, quando acordei cedo e encontrei Carmen na cozinha, preparando o café da manhã. Ela cantarolava baixinho uma canção que eu não conhecia, mexendo o mingau de aveia no fogão a lenha. Seus cabelos estavam presos num coque frouxo e ela usava o avental amarelo que Roberto havia dado de presente no último aniversário dela. Bom dia, minha filha,
disse ela, me dando um beijinho na testa como fazia todas as manhãs. Foi nesse momento que senti, com uma clareza cristalina, que aquele era meu lugar no mundo. Não porque não amava mais minha primeira família, mas porque o amor que sentia por Roberto e Carmen tinha criado raízes profundas no meu coração. Mãe, disse, abraçando-a por trás enquanto ela mexia o mingau. Não importa o que a carta do Francisco disser, eu não quero ir embora daqui. Vocês são minha família agora. Carmen se virou nos meus braços e vi lágrimas de alegria brilhando nos seus olhos. Ah, minha menina querida, disse ela, a voz embargada de emoção. Você não imagina como essas palavras fazem meu coração feliz. 2 semanas depois, a resposta chegou. Roberto voltou da cidade com um envelope na mão e aquela mesma expressão cautelosa de antes. Desta vez, porém, eu me sentia mais preparada para enfrentar qualquer notícia. Nos sentamos na sala, no sofá de crochê que Carmen havia feito com suas próprias mãos. A luz da tarde entrava pela janela, dourada e suave, criando um ambiente quase solene. Roberto abriu a carta devagar e começou a ler em voz alta. As primeiras linhas confirmaram que Francisco realmente havia trabalhado na região da minha vila natal. Ele contou que alguns meses após meu desaparecimento, uma mulher havia aparecido na estação procurando por uma menina perdida. A descrição que ela deu correspondia exatamente à minha. Meu coração começou a bater mais rápido quando Roberto leu o nome da mulher. Era minha mãe. Ela havia percorrido várias cidades, várias estações, perguntando por mim, mostrando para todo mundo um retratinho antigo que tínhamos tirado numa festa da vila alguns anos antes. Mas então veio a parte que me partiu o coração. Francisco contou que minha mãe havia adoecido durante essas viagens e que Pedro, meu irmão mais velho, tinha precisado cuidar dela e da pequena Rosa. A doença havia sido grave, uma febre que durou meses e deixou sequelas na memória dela. Ela melhorou, continuou a leitura de Roberto, mas ficou diferente. Às vezes se lembrava de você clara como água, outras vezes parecia não saber de quem estavam falando quando mencionavam seu nome. Pedro cresceu depressa demais cuidando de todo mundo e acabou se casando jovem com uma moça da vila vizinha. A carta terminou com uma informação que era ao mesmo tempo reconfortante e dolorosa. Minha família ainda vivia na mesma região. Pedro havia construído uma casinha perto da mãe para cuidar dela e de Rosa, e todos os anos, no dia do meu aniversário, acendiam uma vela na janela esperando que eu pudesse ver de longe e soubesse que nunca haviam me esquecido. As palavras da carta ecoavam na minha cabeça como sino que não para de tocar. Minha mãe doente, com a memória falhando. Pedro casado, cuidando de todo mundo como um homem feito antes do tempo. Rosa crescendo sem a irmã do meio, talvez nem se lembrando direito de mim. E aquela vela acesa todo ano no meu aniversário, essa imagem me cortava o coração como navalha afiada. Nos dias que se seguiram, me tornei uma pessoa diferente. Não era mais a menina tranquila que brincava com Lourdes debaixo da mangueira ou que ajudava Carmen a fazer pão cantarolando baixinho. Ficava horas sentada na varanda, olhando a estrada de terra como se pudesse ver, lá no horizonte, o caminho que me levaria de volta à minha primeira família. Roberto e Carmen tentavam me trazer de volta para o presente com pequenos gestos de carinho, mas era como tentar segurar água com as mãos. Eu estava ali fisicamente, mas minha alma havia voado para longe, para aquela casinha onde Pedro cuidava da mãe doente e acendia velas na janela. Helena, você mal tocou na comida, dizia Carmen na hora do jantar, o prato de galinha guisada com quiabo ficando frio na minha frente. Não estou com fome, respondia, empurrando os pedaços de carne de um lado para outro com o garfo. A verdade é que eu não conseguia parar de pensar numa pergunta que me torturava. Será que eu tinha o direito de ser feliz enquanto minha família de sangue sofria? Será que cada risada minha, cada momento de alegria na fazenda, não era uma traição à memória da mulher que me trouxe ao mundo? A escola virou um lugar de refúgio estranho. Ali, pelo menos, tinha lições para ocupar minha cabeça e colegas que não sabiam do drama que eu carregava por dentro. Mas até Dona Eulália notou a mudança no meu comportamento. Você anda muito quieta ultimamente, Helena,
disse ela numa tarde, depois que as outras crianças já tinham ido embora. Aconteceu alguma coisa em casa? Como explicar que descobrir notícias da família que eu achava perdida para sempre, em vez de me trazer paz, tinha jogado meu mundo de cabeça para baixo? Como dizer que agora eu me sentia partida ao meio, com metade do coração puxando para um lado e metade puxando para outro? É complicado, professora. Foi tudo o que consegui dizer. Em casa, as coisas ficavam mais tensas a cada dia. Roberto tentava me animar contando histórias do tempo de solteiro, quando viajava pelas fazendas da região comprando gado. Carmen caprichava ainda mais nas comidas que eu gostava. Fazia cocada, bolinho de chuva, doce de mamão com coco. Mas nada conseguia tirar aquela nuvem escura que tinha se instalado sobre minha cabeça. Foi numa noite de chuva forte, quando os trovões rachavam o céu e a água batia nas telhas como pedras pequenas, que a situação explodiu. Eu estava deitada na cama, ouvindo os pingos que caíam no balde que Roberto havia colocado embaixo do goteira do meu quarto, quando escutei vozes alteradas vindo da cozinha. Era Roberto e Carmen discutindo, coisa que nunca acontecia. Ou, pelo menos, nunca tinha acontecido desde que eu chegara ali. Não podemos continuar vendo ela definhando assim, Carmen, dizia Roberto, a voz carregada de preocupação. Faz 2 semanas que mal come, mal fala. Parece um fantasminha perdido pela casa. Eu sei, Roberto, eu sei, respondia Carmen, e pela voz dava para perceber que estava chorando. Mas o que podemos fazer? Forçar ela a esquecer a família dela? Fingir que aquela carta nunca chegou? Talvez devêssemos levá-la para conhecer a família verdadeira dela, disse Roberto depois de um silêncio longo. Mesmo que doa, mesmo que ela decida ficar por lá. Pelo menos saberemos que fizemos o que era certo. E se perdemos ela para sempre? A voz de Carmen saiu num sussurro desesperado. E se ela escolhe ficar com eles e nunca mais voltamos a vê-la? Roberto, eu não sei se aguentaria. Escutar aquela conversa foi como levar um soco no estômago. Percebi que meu sofrimento estava machucando as 2 pessoas que mais me amavam no mundo. Roberto e Carmen, que haviam me acolhido com tanto carinho, que haviam me dado um lar e uma família, agora estavam em agonia por minha causa. Levantei da cama descalça mesmo, com apenas a camisola fina, e fui até a cozinha. Eles estavam sentados à mesa, as mãos entrelaçadas, os olhos vermelhos de lágrimas. Quando me viram, tentaram disfarçar rapidamente, limpando o rosto com as costas das mãos. Helena, você deveria estar dormindo, disse Carmen tentando sorrir. Está fazendo frio. Você vai se resfriar. Escutei vocês conversando, disse, sentando na cadeira entre eles 2. Escutei tudo. Roberto suspirou fundo, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Filha, nós estamos preocupados com você. Desde que chegou aquela carta, você virou outra pessoa. Não sabemos mais como ajudar. Vocês querem mesmo me levar para conhecer minha primeira família? Perguntei, minha voz saindo num fio. Se é isso que vai trazer paz para o seu coração, sim, disse Carmen, pegando minha mão pequena entre as suas. Mesmo que seja a coisa mais difícil que já fizemos na vida. Olhei para aqueles 2 rostos que haviam se tornado tão queridos, para aqueles olhos que me olhavam com tanto amor e tanta preocupação. E senti uma dor no peito diferente de todas as outras que já havia sentido. Era a dor de quem percebe o tamanho do sacrifício que pessoas boas são capazes de fazer por amor. E se eu for e decidir ficar? Perguntei, testando se eles realmente estavam dispostos a correr esse risco. Então você fica, disse Roberto, a voz firme apesar da tristeza nos olhos. O amor verdadeiro, às vezes, significa deixar partir quem a gente mais quer segurar perto. Naquela noite chuvosa, sentada na cozinha quentinha com meus pais adotivos, entendi que havia chegado a hora de tomar a decisão mais difícil da minha vida. Não podia continuar vivendo entre 2 mundos, machucando a todos com minha indecisão. Precisava escolher um caminho, mesmo sem saber onde ele ia dar. E a escolha que fiz naquela madrugada mudaria tudo para sempre. Quero ir, disse, as palavras saindo da minha boca antes mesmo que minha cabeça terminasse de pensar. Quero conhecer minha primeira família, ver com meus próprios olhos como eles estão, conversar com minha mãe,
mesmo que ela não se lembre direito de mim. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Roberto e Carmen se entreolharam, e vi nos seus rostos uma mistura de dor e orgulho. A dor de quem pode estar perdendo a filha do coração, mas o orgulho de ver essa filha crescer e ter coragem de enfrentar seu passado. Quando? Perguntou Roberto, a voz rouca. O quanto antes, respondi. Cada dia que passo aqui pensando neles é um dia a menos que eu tenho para viver de verdade, seja aqui ou lá. Carmen se levantou e foi até a janela. Ficou olhando a chuva cair no terreiro escuro. Seus ombros tremiam levemente e eu sabia que ela estava tentando não chorar na minha frente. Carmen, chamei baixinho. Ela se virou e seus olhos estavam brilhando de lágrimas que teimavam em não cair. Mãe, corrigi. Eu preciso que você entenda uma coisa. Não importa o que aconteça lá. Vocês sempre serão meus pais. Foram vocês que me ensinaram o que é ter uma família de verdade. O que é ser amada sem condições. Isso ninguém pode tirar de mim. Nunca. Foi aí que as lágrimas dela finalmente caíram. E ela veio me abraçar com uma força que parecia querer me guardar dentro dela para sempre. Os preparativos para a viagem foram como se preparar para algo que nunca deveria acontecer. Roberto escreveu outra carta para Francisco, explicando que gostaríamos de ir conhecer minha família pessoalmente. Carmen começou a arrumar minhas roupas numa malinha pequena, dobrando cada peça com um cuidado exagerado, como se cada dobra fosse uma oração silenciosa. A resposta de Francisco chegou mais rápido desta vez. Ele disse que tinha conversado com Pedro, que tinha explicado a situação para minha mãe nos dias em que ela estava mais lúcida, e que todos estavam ansiosos e ao mesmo tempo nervosos para me ver. A viagem seria longa, 3 dias de trem e charrete. Mas Francisco se ofereceu para nos encontrar na estação mais próxima da vila. Dona Eulália, quando soube da viagem, me deu um caderninho para eu escrever sobre tudo o que vivesse. Às vezes, colocar os sentimentos no papel ajuda a entendê-los melhor, disse ela, com aquela sabedoria simples de quem ensina crianças há muito tempo. A pequena Lourdes veio se despedir na véspera da viagem. Trouxe uma florzinha de papel que tinha feito especialmente para mim, toda colorida com tinta de urucum e açafrão. Para você não se esquecer de mim, disse, com aquela seriedade que às vezes as crianças pequenas têm. Como eu poderia me esquecer de você, Pestinha? Respondi, abraçando-a apertado. Mas por dentro, meu coração apertou pensando em todas as pessoas queridas que estava deixando para trás, mesmo que fosse temporariamente. A noite antes da partida foi a mais comprida da minha vida. Fiquei acordada até tarde, olhando pela janela do meu quarto o pasto onde as vacas dormiam tranquilas, a mangueira que havia me dado sombra em tantas tardes de brincadeira, o galinheiro que eu havia ajudado Roberto a pintar. Carmen apareceu na porta do quarto com 2 copos de leite morno com mel. Não consegue dormir? Perguntou, sentando na beirada da cama. Tenho medo, confessei. Medo de não reconhecer minha mãe, medo de ela não me reconhecer, medo de magoar vocês se eu decidir ficar, medo de magoar eles se eu decidir voltar. O medo faz parte de toda decisão importante, filha, disse ela, alisando meu cabelo com a mão morna. Mas você sabe o que eu aprendi na vida? Que a gente se arrepende muito mais das coisas que não fez do que das coisas que fez. Mesmo quando dá errado, pelo menos sabemos que tentamos. Na manhã da partida, a casa inteira cheirava a bolo de fubá. Carmen havia acordado de madrugada para fazer, porque sabia que era meu doce favorito. Roberto estava na varanda, checando pela 3ª vez os arreios da charrete que nos levaria até a cidade onde pegaríamos o trem. O café da manhã foi silencioso. Cada um de nós perdido em seus próprios pensamentos, tentando gravar na memória aquele momento que podia ser uma despedida definitiva ou apenas um até logo. Quando chegou a hora de sair, minha malinha parecia pesar toneladas. Roberto a carregou até a charrete, junto com um embrulho que Carmen havia preparado com comida para a viagem. Pão caseiro, queijo, goiabada e uma garrafa de chá de camomila. Para acalmar os nervos, disse ela tentando sorrir. A viagem até a cidade passou num flash de paisagens conhecidas que iam ficando para trás. O moinho do Sr. Antônio,
a capela onde íamos às missas de domingo, a escola onde Dona Eulália me havia ensinado tantas coisas importantes. Cada lugar que passávamos parecia me acenar a Deus. Na estação, Roberto comprou as passagens enquanto Carmen e eu ficamos sentadas num banco, vendo os outros passageiros se apressarem com suas bagagens e seus destinos. Havia famílias se despedindo, comerciantes carregando mercadorias, crianças correndo entre as pernas dos adultos. A vida acontecendo normal, indiferente ao drama que se passava no meu coração pequeno. Quando o trem chegou, soltando aquele vapor branco e fazendo aquele barulho que eu conhecia tão bem, meu corpo inteiro tremeu. Era como se todos os medos da menina de 9 anos que um dia havia acordado perdida dentro de um vagão voltassem de uma vez. Roberto deve ter percebido, porque pôs a mão grande no meu ombro. Desta vez é diferente, Helena, disse ele. Desta vez você não está sozinha e sabe para onde está indo. Subimos no trem juntos, encontramos nossos lugares, acomodamos a bagagem. Roberto sentou do meu lado, Carmen do lado da janela. Quando o trem começou a andar, ela pegou minha mão e não largou mais. Por horas, vimos o mundo passar pela janela. Campos verdes, rios serpenteando, cidadezinhas com suas casas agrupadas em volta das igrejas. E a cada quilômetro que passava, eu me sentia mais próxima de um encontro que podia mudar minha vida para sempre, e mais distante da vida tranquila que havia construído na fazenda. Quando paramos na primeira estação para trocar de trem, Roberto comprou uns sanduíches e Carmen dividiu a goiabada que havia trazido. Era estranho comer aqueles sabores de casa sentada num banco de estação desconhecida, lembrando da primeira vez que havia feito uma viagem de trem, perdida e com medo. Estou orgulhoso de você, disse Roberto de repente mastigando um pedaço de pão. Pela coragem de fazer esta viagem, pela forma como cresceu, por tudo. Eu também, disse Carmen. Seja qual for o resultado, você está fazendo a coisa certa. Naquela estação de passagem, olhando para os rostos de 2 pessoas que me amavam o suficiente para correr o risco de me perder, entendi que tinha tido mais sorte na vida do que imaginava. Mesmo perdida, mesmo longe de casa, tinha encontrado o amor verdadeiro não uma, mas 2 vezes. E isso ninguém poderia tirar de mim, jamais. No terceiro dia de viagem, quando o trem começou a passar por paisagens que despertavam ecos distantes na minha memória. Morros com formato parecido, riachos que serpenteavam como cobras preguiçosas, casas de pau a pique com quintais cheios de bananeiras, senti o estômago se revirar de nervosismo. Francisco nos aguardava na estação com uma charrete velha, mas bem cuidada. Era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos e mãos calejadas de quem trabalha duro. Tinha olhos gentis e um sorriso tímido que me lembrou, inexplicavelmente, do jeito que Pedro sorria quando éramos crianças. Você é igualzinha à descrição que sua mãe dava, disse ele, ajudando-nos a descer as bagagens. Mesmo os olhos escuros, mesmo o jeitinho de inclinar a cabeça quando fica pensativa. A viagem de charrete até a vila durou 2 horas por estradas de terra batida que levantavam poeira vermelha a cada passo dos cavalos. Roberto e Carmen conversavam baixinho com Francisco sobre a região, o clima, as plantações, mas eu mal ouvia. Minha atenção estava toda voltada para a paisagem que ia ficando cada vez mais familiar, como se minha memória de criança fosse sendo despertada aos poucos. Ali é o açude onde vocês costumavam pescar, disse Francisco, apontando para uma lagoa cercada de árvores. Pedro me contou que você era danada para pescar lambari. O coração disparou no meu peito. Eu me lembrava daquele açude, me lembrava de ficar sentada na margem com uma vara improvisada de bambu, esperando os peixinhos morderem a isca de minhoca. Me lembrava do Pedro me ensinando a ser paciente, dizendo que peixe só morde quando a gente está quietinho. Quando finalmente avistamos a vila, ou o que restava dela, tive que me segurar na lateral da charrete para não cair. O lugar era menor do que eu me lembrava, mais pobre, mais esquecido. Muitas casas estavam abandonadas, com telhados caídos e mato crescendo nas janelas. A vendinha do seu Joaquim, onde às vezes minha mãe comprava açúcar, tinha virado ruína.
O progresso não chegou até aqui, explicou Francisco, notando minha expressão de surpresa. Os jovens foram embora procurar vida melhor nas cidades grandes. Ficaram só os mais velhos e alguns poucos que não quiseram abandonar a terra. A casa onde Pedro morava com a família ficava numa pequena elevação, cercada por pés de manga e goiaba. Era uma construção simples, mas caprichada, com paredes caiadas de branco e janelas pintadas de verde. No quintal, vi galinhas ciscando e um porco descansando na sombra de uma árvore frondosa. Eles sabem que estamos chegando, disse Francisco, parando a charrete no portãozinho de madeira. Mas mesmo assim todo mundo está nervoso. Pedro apareceu na porta antes mesmo de descermos da charrete. Meu irmão mais velho tinha virado um homem feito, alto e forte como nosso pai devia ter sido, com barba cerrada e mãos grandes. Mas quando nossos olhos se encontraram, vi neles o mesmo menino gentil que me levara à estação naquele dia fatídico. Helena, disse ele, a voz embargada. Minha irmãzinha. Desci da charrete com as pernas bambas e caminhei até ele devagar, como se estivesse sonhando. Pedro me abraçou com cuidado, como quem abraça coisa frágil que pode quebrar, e senti no cheiro da sua camisa de algodão o aroma familiar de sabão de cinzas e suor de trabalho honesto. Você cresceu, disse ele, afastando-se um pouco para me olhar melhor, mas continua com a mesma cara de menina pensativa de quando era pequena. Roberto e Carmen desceram da charrete e ficaram um pouco afastados, respeitosos, mas vigilantes, como pais que querem proteger, mas sabem que precisam deixar a filha viver seu momento. Pedro, disse eu, com a voz trêmula, estes são meu pai Roberto e minha mãe Carmen. São eles que cuidaram de mim todos esses anos. Pedro se aproximou deles com a postura respeitosa do homem simples do interior. Muito obrigado, disse, apertando as mãos de Roberto com força. Muito obrigado por terem cuidado da minha irmã como se fosse filha de vocês. Ela é nossa filha, disse Carmen com simplicidade. E sempre será, não importa o que aconteça. Pedro sorriu, e naquele sorriso vi que ele entendia perfeitamente o que ela queria dizer. Entrem, por favor. Minha esposa Benedita fez almoço para todo mundo. E nossa mãe está ansiosa para ver você, Helena. Entramos na casa pequena, mas acolhedora. Benedita era uma moça bonita, de cabelos pretos trançados e sorriso tímido, que nos recebeu com a hospitalidade genuína da gente do interior. Cheirava a feijão temperado com louro e a farinha torrada no fogão a lenha. Rosa está na escola, explicou Pedro, mas vem para casa no fim da tarde. Como ela está? Perguntei, ansiosa para saber da minha irmã caçula. É uma menina esperta, estudiosa, disse Pedro com orgulho. Quer ser professora quando crescer. Tem seu jeito de inclinar a cabeça quando está concentrada, igualzinho a você. Almoçamos todos juntos na mesa de madeira da cozinha. Feijão com toucinho, farinha, couve refogada e pedaços de carne de porco que Benedita tinha preparado especialmente para a ocasião. A comida estava deliciosa, mas eu mal conseguia engolir de tanta emoção. Foi depois do almoço que Pedro me levou para ver nossa mãe. Ela estava no quartinho dos fundos, sentada numa cadeira de balanço, olhando pela janela pequena que dava para o quintal. Quando me viu, seus olhos se iluminaram com um reconhecimento que veio de muito fundo. Minha menina, disse ela, estendendo os braços trêmulos. Você voltou. Corri para o colo dela como se fosse ainda a criança de 9 anos que tinha se perdido. Ela me abraçou com uma força surpreendente para uma mulher que parecia tão frágil e cantarolou baixinho a mesma canção de ninar que costumava cantar quando eu era pequena. Mas depois de alguns minutos, vi na sua expressão uma confusão que partiu meu coração. Ela me olhava como se tentasse lembrar de algo muito importante que estava na ponta da língua, mas se recusava a sair. Você é a Helena? Perguntou com uma dúvida dolorosa na voz. Sou eu, mãe, disse, segurando sua mão enrugada entre as minhas. Sou sua filha Helena. Ela sorriu, mas era um sorriso perdido, como de quem está tentando montar um quebra-cabeças com metade das peças faltando. Helena, sim, Helena era pequenina, tinha medo de trovão.
Você tem medo de trovão? Tenho, menti, porque na verdade eu havia superado esse medo há muito tempo, mas queria que ela se lembrasse, nem que fosse por alguns instantes. Pedro me explicou depois que ela tinha dias melhores e dias piores. Nos dias bons, lembrava-se de tudo com uma clareza impressionante. Nos dias ruins, às vezes nem reconhecia ele próprio. A doença havia sido cruel, levando pedaços da memória como ladrão silencioso. Mas naquela tarde, quando Rosa chegou da escola, uma menina linda de cabelos dourados e olhos verdes brilhantes, nossa mãe teve um momento de lucidez total. Olhou para nós três, seus filhos reunidos, e chorou lágrimas de alegria pura. Meus meninos, disse ela, nos chamando pelo termo carinhoso que usava quando éramos crianças. Estão todos aqui. Estão todos em casa. Foi nesse momento que entendi algo fundamental. O amor de mãe não some mesmo quando a memória falha. Pode se esconder, pode ficar confuso, mas continua lá, guardado no lugar mais profundo do coração. Passamos uma semana inteira naquela casa pequena, mas cheia de amor. Foram dias de descobertas dolorosas e belas ao mesmo tempo, como quem desenterra um tesouro enterrado que tem pedras preciosas misturadas com cacos cortantes. Rosa se grudou em mim como carrapicho, como se tivesse medo de que eu desaparecesse de novo. Era uma menina doce e inteligente, cheia de sonhos e projetos. À noite, deitadas lado a lado no quartinho que ela dividia com nossa mãe, ela me contava sobre a escola, sobre a professora Dona Irene, que a incentivava a estudar, sobre os livros que emprestava da biblioteca municipal da cidade vizinha. Você vai embora de novo? Perguntou ela numa dessas noites, a vozinha carregada de medo. Não sei ainda, Rosa, respondi com honestidade. Preciso pensar muito. Pedro disse que você tem uma família que te ama lá onde você mora, disse ela, virando-se para me olhar no escuro. Eles são bons com você? São os melhores pais que alguém poderia ter, admiti. Me tratam como princesa, me deram estudo, me deram amor. Rosa ficou quieta por um tempo, pensando com aquela seriedade que às vezes as crianças têm quando estão tentando entender o mundo dos adultos. Então você tem sorte, disse finalmente. Tem 2 famílias que te amam. Eu só tenho uma, e às vezes nem sei se nossa mãe lembra que sou filha dela. Aquelas palavras me cortaram fundo. Rosa carregava um peso que eu não imaginava. Cuidar de uma mãe doente, ver Pedro se sacrificando para manter a família unida, sonhar com um futuro melhor enquanto a realidade era dura e difícil. Durante o dia, eu ajudava nas tarefas da casa, tentando lembrar como se fazia farinha de mandioca, como se plantava milho, como se cuidava de galinha. Minhas mãos, acostumadas com os trabalhos mais leves da fazenda de Roberto e Carmen, ficavam calejadas rapidamente com o trabalho pesado da roça. Pedro trabalhava desde antes do sol nascer até depois de escurecer. Plantava milho e feijão numa terra que dava pouco, criava alguns animais para vender no mercado da cidade vizinha e ainda achava tempo para cuidar da mãe e ajudar Rosa com os estudos. Vê-lo assim, carregando tanto peso nos ombros ainda jovens, me fazia sentir uma culpa misturada com admiração. Você virou o homem da casa muito cedo, disse para ele numa tarde em que estávamos tirando água do poço. Não tive escolha, respondeu ele sem amargura. Quando você desapareceu, nossa mãe ficou desesperada. Saiu procurando você por toda parte, gastou o pouco dinheiro que tínhamos, acabou adoecendo. Alguém tinha que cuidar de todo mundo. Você me culpa? Perguntei, mesmo sabendo que a pergunta era injusta. Pedro parou de puxar a corda do balde e me olhou com aqueles olhos gentis que nunca haviam mudado. Helena, você tinha 9 anos. Criança de 9 anos não tem culpa de se perder. A culpa foi minha, por não ter cuidado melhor de você naquele dia. Não foi culpa de ninguém, disse uma voz atrás de nós. Era nossa mãe, que havia saído de casa e caminhado até o poço. Estava tendo um dos seus dias bons, quando a memória funcionava como relógio bem ajustado. Mãe, a senhora deveria estar descansando, disse Pedro, largando a corda para ampará-la. Cansei de descansar, disse ela, com um vestígio da energia que eu lembrava dela ter quando eu era criança.
Quero conversar com minha filha Helena. Sentamos os três na sombra da mangueira, e nossa mãe pegou minhas mãos entre as suas, mãos que ainda guardavam a memória de tanto trabalho e tanto carinho. Filha, eu lembro do dia que você se perdeu como se fosse ontem, disse ela. Lembro do desespero que senti, da correria para te procurar. Mas também lembro de uma coisa que talvez você não saiba. O que, mãe? No dia anterior, eu tinha rezado para Nossa Senhora pedindo que encontrasse uma família boa para você. A vida aqui estava ficando muito difícil, e eu tinha medo de não conseguir dar para vocês três o que precisavam para crescer direito. Suas palavras me deixaram sem fôlego. A senhora estava querendo me dar para outra família? Não exatamente dar, explicou ela, mas eu sabia que sozinha não ia conseguir criar 3 crianças na miséria que a gente vivia. Pedro já estava crescendo forte, podia me ajudar. Rosa era pequenininha, eu conseguia carregar ela junto comigo para onde fosse trabalhar. Mas você era esperta, curiosa, merecia uma oportunidade melhor. Pedro escutava calado, e vi nos seus olhos que aquela era a primeira vez que ele ouvia nossa mãe falar sobre isso. Quando você desapareceu, primeiro eu fiquei desesperada, continuou ela. Mas depois, nas noites em que rezava pedindo para Deus cuidar de você, comecei a pensar que talvez fosse resposta para a minha oração. Talvez você tivesse encontrado exatamente o que eu havia pedido para Nossa Senhora te dar. Lágrimas corriam pelo meu rosto sem que eu percebesse. Mas a senhora ficou doente me procurando. Fiquei doente porque sou mãe, disse ela com simplicidade. Mãe não consegue deixar de procurar filho perdido, mesmo sabendo que talvez seja melhor ele ficar onde está. Mas agora, vendo você aqui, vendo como cresceu bonita e educada, vendo o amor que aqueles pais têm por você, eu sei que minha oração foi atendida. Mãe, comecei, mas ela levantou a mão para me interromper. Escuta bem o que vou te dizer, Helena. Você não me deve nada. Não deve a mim. Não deve ao Pedro, não deve a Rosa. Você foi uma filha amada pelo tempo que esteve conosco e continuou sendo amada mesmo longe. Agora tem que escolher onde vai ser mais feliz, onde vai poder crescer e realizar seus sonhos. E se eu escolher ficar na fazenda com Roberto e Carmen? Nossa mãe sorriu, e naquele sorriso vi toda a sabedoria e todo o amor de uma mulher que havia aprendido que amar às vezes significa deixar partir. Então você fica com nossa bênção e nossa alegria por saber que está onde deve estar. E se eu escolher ficar aqui? Então você fica, e faremos todo o possível para te dar uma vida boa, mesmo com nossas limitações. Naquela tarde, sentada na sombra da mangueira com minha mãe e meu irmão, entendi que havia passado todos esses anos carregando uma culpa que não era minha. Havia me torturado pensando que minha família me culpava por ter me perdido, quando na verdade eles haviam passado todos esses anos se culpando por não terem conseguido me proteger. O perdão que eu pensava precisar pedir já havia sido dado muito tempo atrás. O que eu precisava agora era me perdoar, aceitar que às vezes a vida nos leva por caminhos que não escolhemos, mas que podem nos levar exatamente onde precisamos estar. Naquela noite, escrevi em meu caderninho as palavras mais importantes que já havia colocado no papel. Descobri que o amor verdadeiro não prende, liberta, e que uma pessoa pode ter mais de um lar no coração sem trair nenhum deles. No último dia da nossa visita, aconteceu algo que mudou tudo para sempre. Era domingo de manhã, e fomos todos juntos à missa na capelinha da vila. Eu, Roberto, Carmen, Pedro, Benedita, Rosa e nossa mãe, que estava tendo um dos seus dias mais lúcidos. A igrejinha era pequena e simples, com bancos de madeira gasta e imagens de santos pintadas nas paredes. O padre, um homem jovem que vinha de outra cidade para celebrar missa uma vez por mês, falou sobre a parábola do filho pródigo, aquela história do rapaz que saiu de casa, gastou tudo o que tinha e depois voltou pedindo perdão ao pai. Mas foi o que aconteceu depois da missa que marcou minha alma para sempre. Roberto e Carmen estavam conversando com algumas pessoas na porta da igreja quando nossa mãe se aproximou deles. Eu estava brincando com Rosa no terreiro ao lado, mas conseguia escutar a conversa. Vocês são pessoas abençoadas,
disse nossa mãe para eles, a voz clara e firme. Cuidaram da minha menina melhor do que eu jamais poderia ter cuidado. Dona Maria, disse Carmen com humildade, nós é que fomos abençoados em ter a Helena na nossa vida. Eu quero pedir uma coisa para vocês, continuou nossa mãe. Quero que prometam que vão continuar sendo os pais dela, aconteça o que acontecer. Ela pode vir nos visitar quando quiser, pode escrever cartas, pode matar a saudade sempre que precisar. Mas o lugar dela é com vocês. Senti o coração dar um salto no peito. Minha mãe estava tomando a decisão por mim. Estava me dando a liberdade que eu não sabia como tomar sozinha. Roberto pigarreou, claramente emocionado. Dona Maria, a senhora tem certeza? A Helena é sua filha de sangue. Exatamente por isso, interrompeu ela. Por ser minha filha de sangue, eu sei o que é melhor para ela. Aqui ela teria amor, mas não teria as oportunidades que vocês podem dar. Ela é inteligente, estudiosa, merece um futuro melhor do que a vida dura que a gente leva por aqui. Carmen estava chorando baixinho, tentando ser discreta. A senhora é uma mãe muito sábia, conseguiu dizer. Não sou sábia não, respondeu nossa mãe. Sou só uma mulher que ama suas crias e quer vê-las felizes. E minha Helena vai ser mais feliz crescendo longe da pobreza, tendo estudo, tendo chances de ser quem ela quiser ser. Foi nesse momento que não consegui mais ficar só escutando. Soltei a mão da Rosa e corri para junto deles, jogando-me nos braços da minha mãe. Mãe, eu não quero que a senhora decida por mim, disse, soluçando. Eu quero decidir junto com a senhora. Ela me abraçou forte, beijando meu cabelo como fazia quando eu era pequena. Então me diz, filha, o que seu coração manda fazer? Olhei em volta, para Pedro, que sorria com os olhos cheios de lágrimas, para Rosa, que segurava a barra do meu vestido como se não quisesse me deixar ir, para Benedita, que acenava encorajadoramente, para Roberto e Carmen, que me olhavam com tanto amor que quase dava para tocar. Meu coração manda fazer o que vai deixar todo mundo em paz, disse. E eu sei que vocês vão ficar em paz, sabendo que estou sendo bem cuidada, que estou estudando, que estou crescendo numa família que pode me dar tudo o que preciso. E eu vou ficar em paz, sabendo que vocês entendem que eu amo vocês todos, mas que às vezes o amor verdadeiro significa escolher o que é melhor, não o que é mais fácil. Nossa mãe me afastou um pouco para me olhar nos olhos. Você tem certeza? Tenho, respondi. Mas só se vocês me prometerem que vou poder voltar aqui sempre que quiser, que vou poder trazer meus filhos para conhecerem os avós e os tios quando eu crescer e constituir família. Prometemos, disse Pedro, se juntando ao nosso abraço. Aqui sempre vai ser sua casa também. Rosa veio correndo e se espremeu no meio do abraço. Você vai me escrever cartas? Perguntou. Toda semana, prometi. E vou mandar presentes, e quando você fizer 15 anos, vou pedir para o pai Roberto e a mãe Carmen deixarem você passar umas férias lá na fazenda. O que aconteceu depois foi uma das cenas mais bonitas da minha vida. Ali, na frente da igrejinha pequena, as duas famílias que eu amava se juntaram num abraço só. Pedro abraçou Roberto como irmão, Carmen beijou o rosto da nossa mãe como filha que beija a própria mãe, Rosa pendurou-se no pescoço de Carmen, pedindo para ela cuidar bem de mim. E no centro de tudo isso, eu entendi a lição mais importante que a vida já me havia ensinado. O amor verdadeiro não divide, multiplica. Cada pessoa que amamos não diminui o amor que temos pelas outras, só torna nosso coração maior e mais forte. Naquela tarde, fizemos uma festa de despedida no quintal da casa de Pedro. Benedita matou uma galinha e fez um ensopado que cheirava a cominho e pimentão doce. As mulheres da vizinhança trouxeram bolos, doces de goiaba, cocada queimada. Os homens tocaram viola e sanfona, e até nossa mãe dançou um pouquinho, segurando minhas mãos e cantando uma cantiga antiga que eu tinha esquecido. Roberto e Pedro conversaram longamente sobre plantações e criações, descobrindo que tinham muito em comum apesar das vidas tão diferentes. Carmen ensinou Benedita a fazer um ponto de crochê que ela não conhecia e recebeu em troca a receita do melhor doce de mamão que já havia provado.
Quando a noite chegou e chegou a hora da despedida definitiva, não foi triste como eu imaginava que seria. Era uma despedida cheia de promessas, de planos para o futuro, de certeza de que aquele não era um fim, mas um novo começo. Nossa mãe me deu uma medalha de Nossa Senhora que pertencia à avó que eu mal me lembrava. Para você sempre lembrar que tem uma família aqui que reza por você toda noite, disse ela. Pedro me deu um pedacinho de madeira entalhada que ele mesmo havia feito. Era um coraçãozinho pequeno e liso, que cabia na palma da mão. Para você sempre lembrar que o amor de irmão não tem distância que diminua, disse ele. Rosa me deu uma trança do próprio cabelo, amarrada com uma fitinha vermelha. Para você sempre lembrar que tem uma irmã que te admira e quer ser como você quando crescer, disse ela. E quando finalmente subimos na charrete que nos levaria de volta à estação, eu não estava deixando uma família para trás. Estava levando 2 famílias comigo no coração, e isso me fazia a pessoa mais rica do mundo. Hoje, já na minha velhice, quando olho para trás e vejo o caminho que percorri, entendo que aquela menina perdida no trem não estava realmente perdida. Estava sendo levada para onde precisava estar, guiada por uma força maior que às vezes age de maneiras misteriosas. Voltei para a fazenda com Roberto e Carmen, e ali construí uma vida cheia de alegrias simples e profundas. Continuei estudando, me formei professora como Rosa sempre quis ser. Casei-me com um rapaz bom, chamado José, que conheci na cidade vizinha durante uma feira de livros. Tivemos 3 filhos, 2 meninos e uma menina. E cada um deles conheceu suas 2 famílias. Cresceu sabendo que tinha raízes em lugares diferentes, mas que todas essas raízes os tornavam mais fortes. Cumpri todas as promessas que fiz naquele domingo na igrejinha. Rosa veio passar férias conosco quando fez 15 anos, e depois voltou muitas outras vezes. Ela se formou professora como sonhava, casou-se com um rapaz da cidade vizinha, a Vila, e me deu sobrinhos que eram a cara de Pedro quando menino. Pedro virou o agricultor mais respeitado da região, e sempre que eu visitava, via como ele havia transformado aquela terra ingrata num pequeno paraíso verde. Nossa mãe viveu muitos anos ainda, e mesmo com a doença roubando pedaços da sua memória, nunca esqueceu completamente de mim. Sempre que eu chegava para as visitas, algo no fundo dos seus olhos se acendia, como brasa soprada pelo vento. Nos últimos anos, quando já não reconhecia quase mais ninguém, ainda cantarolava a cantiga de ninar que costumava cantar para me fazer dormir. Roberto e Carmen envelheceram ao meu lado como avós amorosos dos meus filhos. Roberto ensinou meu filho mais velho a mexer com gado, a pescar no açude, a consertar cerca quebrada. Carmen ensinou minha filha a fazer pão, a bordar ponto cruz, a cuidar de horta com carinho. Morreram velhinhos e felizes, sabendo que deixavam uma família grande e unida como herança. A fazenda passou para mim e José, e depois para nossos filhos. Hoje meus netos brincam debaixo da mesma mangueira onde eu brincava, pescam no mesmo açude, correm pelo mesmo pasto. A vida continua, com suas alegrias e tristezas, seus encontros e despedidas, suas perdas e descobertas. Mas a lição mais importante que aprendi naqueles dias de angústia e decisão ficou comigo para sempre. Não existe escolha errada quando se escolhe com amor. Eu poderia ter ficado na vila com minha família de sangue e teria sido feliz também, de um jeito diferente. Poderia ter me dividido entre os 2 lugares, passando metade da vida aqui e metade lá. Qualquer decisão teria sido certa, porque nasceu do amor. Foi temperada com sabedoria, e foi aceita com generosidade por todos que me amavam. O que não podia continuar era ficar parada no meio do caminho, sofrendo por não saber escolher, machucando a mim mesma e as pessoas que mais amava com minha indecisão. A vida exige coragem para fazer escolhas, mesmo quando não temos certeza absoluta de que estão certas. E sabe o que descobri, minha querida? Que aquela vela que minha família acendia todo ano no meu aniversário não era um sinal de tristeza ou de cobrança. Era um farol de amor, uma forma de me dizer, mesmo à distância, que eu continuava sendo parte deles, que minha felicidade era também a felicidade deles. Anos depois, quando construí minha própria casa na fazenda, mandei instalar na janela da sala uma lâmpada especial
que eu acendia toda noite antes de dormir. Não era por superstição ou por obrigação, era minha forma de retribuir aquele amor, de mandar uma mensagem silenciosa através da escuridão. Estou bem, estou feliz e amo vocês também. Hoje, já viúva, com os cabelos brancos como algodão e as mãos enrugadas pelo tempo, ainda acendo aquela lâmpada todas as noites. Meus netos já sabem que é um ritual sagrado da vovó Helena, e às vezes ficam comigo na janela, olhando para longe e perguntando em que eu estou pensando. Estou pensando em todas as pessoas que amei na vida, digo para eles, e em como o amor é a única coisa que realmente fica quando tudo o mais passa. Porque é isso, minha filha. As casas podem desabar, as cidades podem mudar, as pessoas podem partir deste mundo. Mas o amor que plantamos em cada coração que tocamos fica para sempre, cresce, se multiplica, vira semente que brota em lugares que nem imaginamos. Aquela menina de 9 anos que acordou perdida num trem não sabia que estava começando a maior aventura da sua vida. Uma aventura que não teve dragões para enfrentar ou tesouros para conquistar, mas que teve algo muito mais precioso: a descoberta de que o coração humano é grande o suficiente para abrigar o mundo inteiro, quando a gente aprende a amar sem medo. E se hoje, na minha última estação, alguém me perguntasse se faria tudo diferente, eu responderia que não mudaria nem uma vírgula da minha história. Cada lágrima derramada, cada noite em claro, cada momento de dor e de alegria foi necessário para me ensinar que a vida não é sobre encontrar o lugar perfeito para ficar. É sobre aprender a ser feliz onde quer que estejamos, carregando no coração todas as pessoas e todos os lugares que nos fizeram ser quem somos. Ah, minha querida, tem história que a gente conta não para ensinar, mas para lembrar. Lembrar que todos nós já fomos aquela criança perdida, procurando o caminho de casa. E que às vezes, quando achamos que estamos mais perdidos, é justamente quando estamos mais perto de nos encontrar. A vida é assim, um trem misterioso que às vezes nos leva para lugares que não escolhemos, mas que podem ser exatamente onde precisávamos chegar. E a estação final, essa, só Deus sabe onde fica. O que nos cabe é aproveitar a viagem, amar as pessoas que viajam conosco e confiar que cada curva dos trilhos nos leva um pouquinho mais perto de casa.